Imagine a seguinte situação. Você possui por volta de 60 cartões, cada um identificado com uma ou duas letras. Cada um deles possui certas características e o seu trabalho é ordená-los de uma maneira lógica, ou seja, que estabeleça padrões entre os cartões. Esse problema, descrito aqui de maneira extremamente simplificada, foi enfrentado por diversos químicos até que chegassem à classificação periódica atual dos elementos. Esta videoaula vai trazer um pouco sobre a história da nossa fantástica tabela periódica e as narrativas de personalidades femininas que contribuíram com a sua construção. Antes de começarmos a história em si, eu sei que você deve estar se perguntando, mas por que foi tão importante que os elementos químicos fossem classificados de uma maneira periódica? As funções da tabela periódica se estendem pelos mais variados campos. Uma de suas principais funções é ordenar os elementos por diferentes propriedades, como raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Além disso, a divisão em grupos indica que os elementos nele contidos possuem a mesma distribuição eletrônica na camada de valência, e também que possuem propriedades químicas semelhantes. Os metais alcalinos e alcalino-terrosos, por exemplo, quando em substâncias simples, reagem com a água formando compostos alcalinos, por isso o nome. No passado, quando nem todos os elementos eram conhecidos, a classificação periódica dos elementos também foi responsável por prever novos elementos e suas propriedades, facilitando o trabalho dos pesquisadores. A tabela periódica não surgiu da noite para o dia. Foi fruto de muitos conhecimentos prévios que foram acumulados. Sua criação só foi possível com a descoberta de um número significativo de elementos químicos, para que pudesse encontrar padrões e elaborar um método de classificação. Então, para entendermos melhor deste processo, precisamos retornar à Grécia Antiga, onde surgiu o pensamento filosófico com Tales de Mileto. Entre muitas outras ideias, ele, refletindo sobre a composição da matéria, chegou à conclusão de que tudo seria água. Em seguida, Aristóteles propôs o modelo dos 4 elementos, ar, fogo, terra e água. Assim, surgiram as primeiras ideias sobre os elementos químicos. Avançando um pouco no tempo, chegamos à alquimia, que foi praticada por diversas civilizações. O objetivo desta prática, na maioria das vezes, era chegar ao ouro a partir de outros metais. Mesmo que envolvesse muita mística, esse estudo foi responsável por ampliar os conhecimentos sobre diversas reações químicas e sobre a natureza de algumas substâncias. Até a Idade Média, os principais elementos conhecidos eram aqueles que existem em sua forma elementar na natureza, como o ouro e a prata, e aqueles que não demandavam muito trabalho para serem isolados, como o cobre e o mercúrio. Mesmo com todos os avanços das civilizações durante esta época, a sociedade permaneceu algum tempo sem conhecer novos elementos. O maior avanço foi visto no século XVIII, com a exploração dos gases que compõem a nossa atmosfera e a descoberta do urânio, por exemplo. Em 1789, Lavoisier escreveu seu Tratado Elementar da Química, que listava os elementos conhecidos até o momento. O químico também tentou classificar as substâncias conhecidas, o que fez colocando-as em 4 grupos. Pulando para o século XIX, vemos o desenvolvimento do campo do isolamento eletroquímico, que abriu portas para os metais alcalinos e alcalino-terrosos, além do estudo sobre os halogênios e da espectroscopia atômica, que permitiu a identificação de elementos presentes em uma determinada amostra. Foi nesta época também que começaram as principais tentativas de obter uma classificação periódica dos elementos, com Dobereiner, que colocou os elementos em tríades baseadas no seu peso atômico, e Dumas, que estabeleceu algumas relações curiosas entre os elementos, como mostra a imagem. E também temos o famoso Dmitri Mendeleev. Nascido na Rússia, Dmitri Mendeleev cursou química em São Petersburgo e foi aprofundar seus estudos na Universidade de Heidelberg, em 1859, onde conheceu Julia Lermontova, que aparecerá no decorrer do vídeo. Depois de seu retorno ao território russo e com base em seus conhecimentos extensos sobre as propriedades químicas e físicas dos elementos, ele iniciou a busca pela classificação periódica, que atingiu depois de várias tentativas. Sua tabela, publicada pela primeira vez em 1869, continha 63 elementos químicos, ordenados pelo peso atômico, com algumas inversões arbitrárias causadas pela falta de conhecimento em relação ao fenômeno de isotopia e o conceito de número atômico.
Os elementos estavam agrupados em famílias, ou grupos, nos quais estavam juntos de outros elementos com propriedades semelhantes. Sua tabela também apresentava algumas lacunas, que previam a descoberta de novos elementos. Estes recebiam o nome do elemento que os antecedia na tabela, junto com o prefixo ECA ou DVI. Esse era o caso do frâncio, conhecido como ECA césio. Tempos depois da publicação da primeira versão da tabela de Mendeleev, chegaram a todos os elementos radioativos e também aos superpesados e transurânicos. Com a descoberta do rádio e do polônio e a conceituação da radioatividade, Marie Curie abriu portas para as pesquisas acerca dos elementos radioativos e seus isótopos. O último elemento natural descoberto, o frâncio, previsto por Mendeleev, foi fruto do trabalho de Marguerite Perry, treinada pela própria Curie. Faltou apenas um ponto nesta grande viagem, muito importante para entendermos a tabela atual, que é o conceito de número atômico. Como você deve se lembrar, a tabela de Mendeleev ordenava os elementos por peso atômico, e sabemos que a versão atual não é assim. O número atômico de um elemento corresponde à quantidade de prótons em seu núcleo e indica a posição dos elementos na tabela periódica. Henry Moseley, em 1913, a partir do bombardeio de elementos variados com elétrons de alta energia, provocou a emissão de raio-x. Após realizar cálculos com a frequência das radiações emitidas, ele chegou ao gráfico do slide, que indicava que os elementos deveriam ser ordenados não por seu peso atômico, mas sim por uma nova propriedade, o número atômico. Este conceito resolvia as inversões arbitrárias da tabela de Mendeleev, além de acabar com as inseguranças a respeito de qual isótopo seria considerado na tabela em detrimento dos outros. Neste processo, tivemos algumas personalidades importantes que acabaram esquecidas e não tiveram reconhecimento adequado para suas contribuições, como as cientistas Julia Lermontova e Marguerite Perry. Julia Lermontova foi uma química russa que estudou na Universidade de Heidelberg, local onde conheceu Mendeleev e o ajudou com a medição das massas atômicas dos platinoides. Ela também trabalhou com a química orgânica, para a qual também fez notórias contribuições. Aqui vamos nos aprofundar em seu trabalho com os metais do grupo da platina. Os platinoides, ou metais do grupo da platina, são o rutênio, ródio, paládio, ósmio, irídio e platina. Eles possuem propriedades físicas e químicas muito semelhantes e são encontrados nos mesmos depósitos minerais, então sua separação é muito complicada. Mendeleev precisava de valores precisos a respeito das massas atômicas desses metais, pois iria ordená-los com base nestes dados. Mas, assim como outros químicos que também tentavam a classificação periódica na época, estava muito em dúvida dos valores. Lermontova, encorajada por Mendeleev, se dedicou a estabelecer esses valores em 1871. Seu manuscrito, Work in Platinum Residues, que acabou não sendo publicado, conta que ela trabalhou com duas amostras, uma rica em platina e a outra contendo todos os platinoides, menos o ósmio. Utilizando a água régia e a decantação, ela descreveu procedimentos utilizados de maneira extremamente detalhada, porém não mencionou a cor do precipitado, bem importante para esse processo de separação. De qualquer maneira, seu procedimento se aproxima muito dos métodos utilizados atualmente, indicando que sua separação foi bem precisa. Em 1929, Marguerite Perry chegou ao Instituto do Rádio apenas com bacharelado em Química. Ela foi selecionada para ser assistente pessoal de Marie Curie, com quem trabalhou por alguns anos. Foi nessa época que ela começou o seu trabalho com actínio, que depois levaria ao frâncio, maior marco de sua carreira. No início da década de 1930, os elementos de número atômico 85 e 87 ainda não haviam sido descobertos. Nesta época, também não se sabia muito sobre as propriedades do actínio, descoberto 10 anos antes, e o Instituto do Rádio, mesmo com uma amostra pequena deste elemento, dedicou-se ao assunto. Mesmo depois da morte de Marie, Perry seguiu estudando a purificação do actínio. Ela suspeitava que o actínio emitia partículas beta. Então resolveu purificar uma amostra de óxido de actínio e lantânio para estudá-la. Após ter conseguido medir a radiação do actínio antes que esta fosse mascarada pelas emissões dos produtos de seu decaimento, ela notou uma frequência de partículas beta sendo emitidas, com uma energia de 80.000 eletronvolts, que só poderia ser emitida por algum produto do decaimento do actínio que ainda não havia sido identificado. Depois de muitos testes,
Perry chegou à conclusão de que o novo elemento possui as propriedades de um metal alcalino, e, portanto, seria um isótopo do elemento 87, o hecacésio. Depois de ter a sua descoberta comprovada, Perry passou a estudar as propriedades do hecacésio, além de estabelecer novos métodos para a medição do actínio em amostras baseadas no novo elemento. Em 1946, ela publicou sua tese, que sugeria o nome frâncio para o hecacésio, que depois só passou por um ajuste de sigla, que foi de Fa para Fr. Após ter se tornado professora de universidade, ela também se interessou pelos usos biológicos do frâncio, buscando provar que a meia-vida curta do elemento seria útil para o diagnóstico de tumores cancerígenos. O trabalho acabou provando-se inconclusivo, por falta de amostras de actínio disponíveis para estudo. Sua jornada foi surpreendente, e Marguerite é definitivamente o nome a ser lembrado quando se trata da tabela periódica. Estas foram as fontes utilizadas para este trabalho. Bom, chegamos ao final desta videoaula, mas espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia geral de como chegamos à classificação periódica dos elementos atual e conhecido dois nomes que foram fundamentais para essa maravilha científica, porém que não recebem tanto reconhecimento como deveriam. Obrigado pela atenção.